dia, boa tarde, para alguns boa noite. Hoje estou aqui vamos falar sobre os dons espirituais. E antes de começarmos a aula propriamente dita, eu quero então fazer uma oração, como costumo fazer quando eu me lembro, né? Para que o Espírito Santo não só esteja abrindo a minha boca conforme o desejo dele, mas também abrindo o teu entendimento, porque precisamos que ele abra os olhos do nosso espírito, né, do nosso coração, dizem algumas tradições, para que nós possamos entender a linguagem dele. Amém? Vão ouvir a minha voz. Mais importante que entendam aquilo que o Espírito Santo está querendo passar. Então vamos lá. Pai, obrigado pela tua presença, Senhor, nas nossas vidas. Obrigado, sobretudo, por ter nos salvado, Senhor, nos ter transportado das trevas para o reino do teu infinito amor. Pai, nós te pedimos, como é a tua vontade, nos esclarecer, nos revelar a tua palavra, que tu venha nos dar um espírito de revelação, de conhecimento, o conhecimento, sobretudo, do teu amor pelas nossas vidas, Senhor, o teu interesse em nos fazer te compreender. E nos ajuda, então, a te compreender. Me ajuda, Pai, a falar em nome de Jesus. Amém? Então, eu quero começar aqui com a carta de Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 1. Ali está dizendo, Paulo está dizendo, então, para os coríntios, né? Eu não desejo que vocês sejam ignorantes com relação às coisas espirituais. Muitas e muitas traduções dizem ali que não sejam ignorantes com relação aos dons espirituais, mas bem certo, né, no original, nesse primeiro capítulo aqui, o Paulo vai falar assim sobre dons também, mas aqui nesse capítulo número 1, ele está falando das coisas espirituais. O que é ser ignorante? A ignorância não é um estado privilegiado, né? Algumas pessoas dizem, eu não sabia, para não levar uma multa, por exemplo, não ter problema com a justiça, mas a ignorância não é, como é que eu vou dizer assim, um privilégio, como alguns pensam. A ignorância quer dizer que estar nas trevas, estar desinformado, não ter conhecimento. É claro que eu sei que a justiça em alguns outros países não leva em consideração a ignorância, porque se o assunto foi exposto e se estava escrito, é obrigação do cidadão se informar e saber. Ele até é punido por não saber, né? Eu não sei como é que é no Brasil a questão aqui da Constituição, mas enfim, o apóstolo Paulo e também Deus não deseja que nós sejamos ignorantes, que não saibamos das coisas, né? O desejo de Deus é que a gente compreenda a palavra dele, para isso que ele falou e tanto, né? A Bíblia tem 66 livros e muitos desses livros, digamos assim, se a gente tivesse só alguns deles, ou talvez até só um, já fosse ser possível entender toda a palavra de Deus, porque alguns povos, algumas dessas pessoas recebiam uma carta, né? Os coríntios recebiam a carta aos coríntios, os filipenses aos filipenses, e às vezes eles trocavam. Nós hoje temos essa riqueza, temos todas as cartas, temos todos os evangelhos, temos todos os livros do Velho Testamento, então, com todos os livros, todos os comentários, né, toda a facilidade que se tem para estudar e compreender a palavra de Deus, é bastante facilidade. E tem o Espírito Santo, claro, que também não adianta só ter a cabeça cheia, né, uma cabeção desse tamanho e um coraçãozinho desse, então tem que contrabalançar. Mas, enfim, eu estudei bastante, assim, principalmente nesses últimos dias, esse capítulo aqui de Coríntios sobre os dons, para compreender um pouco melhor, né, o que é que Deus queria colocar aqui. Então é interessante a gente notar que alguns capítulos antes já, lá, se não me engano, foi pelo 10, onde o apóstolo Paulo começa a dar várias e várias direções, e que dá para notar que é com relação ao culto, ou seja, as reuniões da igreja. Nem todas as reuniões dava para, no nosso entendimento de hoje, né, chamar culto. Alguns a gente chamaria reunião de oração, outros talvez estudo bíblico, eu não sei.
né, em congregações diferentes, a nomes diferentes para as reuniões, mas enfim, está se tratando aqui daquele momento que a igreja se reunia, né? No capítulo, nesse mesmo, aliás, no capítulo anterior, no capítulo 11, o apóstolo Paulo está falando aqui sobre os problemas que estava tendo nessa igreja, nessa congregação, com relação à ceia. Então ele traz ali vários esclarecimentos com relação à ceia, e aqui ele chega na questão dos dons. Então, o que dá para notar aqui é que o ponto, né, que o apóstolo Paulo está abordando não é para dizer para eles, olha, vocês precisam dos dons. Sem os dons vocês não vão conseguir curar, ou sem os dons vocês não vão ter o conhecimento dos problemas ou a sabedoria, porque eles tinham o quê? O Espírito, eles tinham o Espírito Santo. Eles tinham recebido o Espírito Santo, né? Estavam fluindo principalmente no dom de línguas, falando inclusive, né, uns com os outros em línguas que ninguém entendia, e o apóstolo Paulo queria dar um jeito lá nessa situação com eles. Mas não se vê assim dizendo, vocês precisam dos dons, porque o que estava acontecendo naquele momento é que eles já estavam praticando os dons, porque eles tinham sido cheios do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo está regulamentando, porque como começou a acontecer manifestações diferentes, o que eles pensaram? Isso então são vários espíritos. O fulano tem esse espírito, o Beltrano tem aquele espírito. Foi o que deu para entender, porque no versículo 2 e 3 o apóstolo Paulo está falando aqui, antes lá, quando vocês eram ignorantes, porque essa igreja aqui era uma igreja formada, né, principalmente com gregos, não eram os judeus, aquele povo que já conhecia o Velho Testamento, conheciam as leis de Deus. Era ali uma miscelânea, né, de gente, novos convertidos. Então, o apóstolo Paulo disse, antes, quando vocês estavam lá na ignorância, vocês eram levados, né, eram atraídos pelos ídolos mudos, ou seja, pelos demônios. Inclusive, num capítulo anterior, o apóstolo Paulo está ensinando a eles a não sentarem na mesa do Senhor e sentar lá na mesa dos ídolos, né? Que na cidade lá tinha uns lugares que eles iam para consultar os espíritos e sentavam lá naquela mesa, comiam com os ídolos e tal. Comiam aquela comida, e o apóstolo Paulo está explicando para eles que não era só uma comida, né? Tinha um envolvimento espiritual. Enfim, essa não é a questão da nossa aula, né? Falar sobre esses ídolos, no caso, seria aqui sobre os dons. Só que o problema ali todo estava envolvendo, né, esse tipo de pensamento nos coríntios, que eles... Então o apóstolo Paulo começa explicando, né, é o mesmo Espírito, não é outro Espírito, é o mesmo Senhor Jesus. Aqui no começo também desse capítulo, o apóstolo Paulo está dizendo, né, que são muitos serviços, ou seja, muitas diaconias, são muitas coisas diferentes que é feita, mas é o mesmo Senhor, pelos dons do Senhor Jesus, ele está falando, né? São muitos os poderes, ou seja, anjos e poderes que Deus envia, mas é o mesmo Deus, é o mesmo Pai que opera. E são muitos as manifestações, mas é o mesmo Espírito. Então, o apóstolo Paulo aqui está falando, é Deus, é Pai, é o mesmo Jesus que vocês conhecem, e é o mesmo Espírito, não são outros, né? Não são outros espíritos, outros senhores, outras coisas que estão envolvidas. Mas, aí ele vai dizendo, a cada um é dada a manifestação. Por exemplo, a um é dada a palavra de conhecimento, a outro é dada a palavra de sabedoria. Então ele está falando aqui também, né, das manifestações do Espírito, alguns dons de curar. Dons de curar não é um dom só, né, são dons. De Jesus é dito que Jesus curava todo tipo de enfermidades e doenças, né? Já falei aqui a diferença a palavra, por que aparece doenças e enfermidades, tem uma diferença uma da outra. Na manifestação é a palavra asteneia,
que são fraquezas, inclusive não só enfermidades do corpo, mas era considerado também uma enfermidade um indivíduo que estava à beira da sociedade, né? Por exemplo, financeiramente, numa situação financeira difícil, de fraqueza, então era um doente financeiro, uma doença financeira, né? E Jesus, na passagem, que é onde ele fala que ele veio não para curar os sãos, né, mas para curar os doentes, ele está se referindo ali em pessoas que estavam na marginalidade ali da sociedade, com problemas assim sociais, né? E aí está falando, no caso, aí o arrotos, que é uma outra palavra, que são aquelas doenças que hoje acho que a gente classificaria como câncer, um rim, sei lá, que está deteriorado, né, que precisa de outro e coisas assim. Tem coisas que não é cura, né? Deus precisa operar um milagre, trazer um órgão novo, fazer. Já houve, por exemplo, pessoas que não tinham dedo, Deus então cria um dedo, já é uma obra de milagre, de maravilha. Isso está escrito aqui, porque eles provavelmente estavam vendo essas coisas acontecer no meio deles, né? Eles estavam cheios do Espírito e se reunindo e falando, e enfim, claro que o que mais acontecia ali em Corinto era as falas em língua, né? Um é a oração em línguas, outro é quando se dá uma mensagem em línguas, e o apóstolo Paulo está assim, combatendo bastante isso, né? Dizendo, gente, não faz sentido. Então, se alguém então tiver uma mensagem que fala em 3 no máximo, e depois, e ainda se tiver interpretação, se não tiver interpretação do primeiro, já cortou, já senta e não fala mais, né? Aí quem tiver profecia, ou seja, falar para o entendimento, com entendimento, aí fala, e assim, desculpa, ele vai regulamentando essa questão dos dons. Mas o que eu quero abordar aqui, né, com vocês, é que fazem já 20 anos que eu e meu marido ministramos cura, né? Principalmente, não só, mas principalmente curas assim individuais, ministrando pessoa por pessoa, também congregacional, mas menos. Nesse tempo a gente tem menos experiência com a cura congregacional, o que a maioria das pessoas tem mais com congregação do que com indivíduos, né? Mas a gente já vê sempre, ouve sempre esse comentário: tem que ter o dom de cura, tem que ter o tal dom, tem que ter. Ou então a gente ouve também o pensamento, né, de que o Espírito Santo só dá um dom para cada pessoa. Então eu tenho um chamado para ter um dom de cura, eu tenho um chamado para ter um dom de profecia, esse é o meu chamado. Mas isso é um engano, né? Pelo texto aqui, o apóstolo Paulo está realmente dizendo: a cada um é dada, recebe isso, outro recebe aquilo, mas com isso ele não está dizendo que cada um vai receber só um e que é o chamado da pessoa receber aquele dom. Ao contrário, ele está falando aqui o quê? Que a manifestação do Espírito é dada para um fim proveitoso, ou seja, para cobrir, para suprir a necessidade que esse corpo, que essa igreja está tendo, né? Daquelas pessoas presentes, uns precisavam receber uma palavra de conhecimento, então o Espírito dava para alguns ali. Agora vamos dizer que só tem 3 pessoas que estão abertas para receber o dom, porque a igreja muitas pessoas não estão abertas, tem medo, não sabe lidar, então o Espírito não vai obrigar, né, a pessoa a servir ele naquele dom. Mas se tiver só 3 e mais pessoas precisarem do serviço do Espírito Santo, né? É um pouco esquisito para a gente falar isso, mas o Espírito Santo, ele nos serve. O Senhor Jesus, ele também nos serve, né? Ele é um serviço que ele dá. Aí o Espírito Santo vai dar mais de um dom para mais de uma pessoa, caso seja necessário. Eu posso só testemunhar de que eu não sei se os 9 mais perto daí já fluem todos eles, porque alguém estava precisando. Por exemplo, uma vez eu fluí muito claro, muito forte no dom da fé.
e fiz coisas que normalmente assim eu não faria, né? Assim, com o meu bom senso não faria, mas o Espírito Santo me encheu com aquela fé, porque tinha uma moça precisando de alguém que tivesse uma fé, uma manifestação de fé, na verdade, né? Depois que passa, a gente tem que saber lidar, porque aí depois meio que bate um medão daquilo que a gente falou, né? Mas aconteceu, já aconteceu, por exemplo, de eu ter até foi bem engraçado, uma vez que eu recebi uma manifestação, né, uma interpretação de línguas. E foi bem engraçado porque nós fizemos lá um culto na Vineyard, onde nós íamos aprendendo, assim, né, todo mundo aprendendo como é que assim, nos colocamos lá para que o Espírito Santo manifestasse através de nós os dons. E aí teve um rapaz que ele recebeu uma mensagem, ele queria entregar mensagem em línguas, mas ele leu lá que precisava ter interpretação, ele mesmo não tinha o dom da interpretação, e ele orou e o Senhor disse para ele para entregar, porque alguém ia interpretar na Assembleia lá dos Santos. Enfim, eu estava presente, né, nesse culto, nessa reunião, aliás, uma reunião que a gente fez assim, acho que era sábado à noite, não me lembro bem. E aí ele foi lá na frente, entregou a mensagem, né? E eu entendi, eu pensei interessante, que é isso que ele está dizendo, mas ele tá falando em línguas, né? Está entregando. E aí foi aquele silêncio, silêncio assim entre todos. Ele olha para cá, olhou para lá e sentou. Ninguém mais entregou a mensagem em línguas, porque nós tínhamos estudado isso antes, né? Estávamos bem educadinhos para não fazer lá como o pessoal de Coríntios, que receberam a carta de Paulo quando já tinham feito a confusão, né? Mas, enfim, ele depois orou em casa e falou para o Senhor, mas como? O Senhor me disse que alguém ia interpretar, mas quem que poderia ser? E o Espírito Santo falou claro com ele, a Albertina. E ele me ligou, disse, Albertina, olha só, eu entreguei uma mensagem lá em línguas. Eu disse sim, e tu interpretou? Eu disse sim. Eu disse, eu entendi bem o que tu disseste lá. E ele assim, e tu me deixou na mão lá e tu não foi interpretar? Eu disse, eu não sabia, falta de prática, né? Não sabia que eu deveria levantar e interpretar, eu achei que ia ser ele, ou que ele tinha combinado, sei lá, né, com alguma outra pessoa. E aí então ele ficou meio bravo comigo, disse, me deixou lá, me deixou empenhado, né? Por quê? Ignorância. Eu não sabia que se eu recebia uma interpretação, um pouco de timidez também, né, para me levantar e entregar. E também eu não soube interpretar que eu tinha interpretado. E muitas pessoas, a gente tem visto também nessa caminhada, quando nós fizemos treinamentos, que eles já estão até fluindo nos dons, principalmente assim, dons de revelação, profecia, só que eles não sabem. E aí, quando se faz um treinamento e é preciso colocar aqueles dons em prática, a pessoa leva um susto e pensa, eu não, quem sou eu? Né? Não é, isso é da minha cabeça, então começa aquele turbilhão de confusão, né? Por ignorância. Mas enfim, não é uma verdade, então, né? Pela palavra que eu posso ver bem claro, que o Espírito Santo só dê para cada um. E outro tabu, uma dificuldade grande que a gente tem, é com o versículo que diz que o Espírito Santo distribui como ele quer. Então, o que é que a gente pensa? É tudo como ele quer, não adianta eu querer nada. Só que isso também não é verdade, porque nos próximos versículos ali, o apóstolo Paulo está nos animando a pedir, né, a buscar. Inclusive, ele fala no versículo ali, dizendo, né, para a gente se esforçar, se esforçar para buscar os melhores dons. E se envolver com as coisas do Espírito, na verdade, é o que ele está falando ali. Ele não está dizendo os melhores dons, né? Ele está falando ali nas coisas do Espírito e está animando, então, a gente a buscar os melhores dons. Então, como é que a palavra de Deus vai nos dizer para buscar?
para nos esforçar, para nos abrir, né? Na verdade, é o que precisamos. Se o Espírito só vai dar aquilo que ele quer, é lógico que ele vai distribuir, né? Muitas vezes a gente pede mal. A palavra de Deus também nos diz que muitas vezes a gente pede para o nosso prazer, e muita gente entende, o fulano tem esse dom, é muito legal, é muito bom, eu vou querer esse. Então não é assim, né? O Espírito Santo vai ver a vontade dele, né? Principalmente porque os dons são ferramentas e não troféus, e ele vai ver a necessidade, porque o Espírito Santo só vai fazer algo se tiver um porquê, né? Não vai me dar um dom só para me ter na prateleira um dom. Se eu estiver me esforçando para servir os irmãos, servir as pessoas, amar as pessoas, ajudar as pessoas, o Espírito Santo, por que não vai me dar? Né? Ele não estaria contra dar nada para mim, nem para ti, nem para ninguém que queira ter o mesmo coração que ele, servir as pessoas, né? Então, por isso que ele vai distribuir, né? E quando a Bíblia fala para buscar os melhores dons, no mesmo, praticamente assim, no mesmo fôlego, o apóstolo Paulo fala, né, falando nos dons, no capítulo 12, ele muda para falar no amor, porque ele diz, eu vou mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente, né? O que é o caminho ainda mais excelente? Porque buscando esse caminho ainda mais excelente, que na verdade é excelente sobretudo, né, o amor, aí a gente vai saber, vai entender qual é o melhor dom. Porque quando nós temos interesse em ajudar alguém e nosso coração se importa com aquela pessoa e a motivação é o amor, né? A gente vai saber exatamente, por exemplo, a gente vai saber exatamente qual é o melhor dom para servir, né? Um cirurgião, quando ele está fazendo ali uma cirurgia, ele sabe exatamente qual é a tesoura, no caso, qual é a faquinha, não sei lá se é tesoura ou faquinha, faca, é faca também, né? Que ele precisa. Então ele vai só estender a mão, e o instrumentista que está ali prestando atenção, né, na cirurgia também, desejando que a coisa fique bem, vai dar também a ferramenta certa, né? Dá assim para um pouquinho comparar o Espírito Santo com nós operando, né? Estender a mão e o Espírito Santo nos alcançar a ferramenta certa. É muito difícil para nós, os seres humanos, né, entender isso, que o Espírito Santo trabalha numa parceria conosco e às vezes fica parecendo, não fica parecendo não, ele é um colega de trabalho, né? Só que esse, claro, é aquele colega de trabalho que ao mesmo tempo é o que lidera a questão, né? É o que lidera o trabalho. Mas ele anda conosco como um colega, né? Então, na operação de dons, no serviço, né, que se faz à igreja, que se faz aos irmãos e também às pessoas do mundo, a gente está ali trabalhando juntos. E onde uma das partes, que a nossa parte falha, é por isso que o Espírito Santo daí não faz a obra, né? Então esse é um dos tabus que a gente às vezes não sabe o que escolher, acha que não pode escolher, que é o Espírito Santo que decide, mas o Espírito Santo vai ver o nosso coração, né? E o nosso coração, quando está vivendo o amor, ali o apóstolo Paulo descreve mais o que o amor não é, não mais, né? Mas ele descreve em várias partes o que o amor não é ciumento, quer dizer, não busca concorrência, ele não arde em ciúmes, o amor não busca os seus próprios interesses, né? Ele busca o interesse de outrem, enfim. A gente vai ver do capítulo 12, ele passa pelo capítulo 13, explicando o que é o amor, o que não é também, né? E aí depois ele continua no capítulo 14, falando mais especificamente, daí não são falando das manifestações, né, do Espírito, mas falando também daquelas pessoas que têm também o dom de Cristo, que já são formado também daí na personalidade da pessoa para ser um profeta, para ser um operador de milagres, são pessoas estabelecidas na igreja. De qual forma varia de congregação para congregação. Uns nomeiam diáconos para fazer isso, né? E dentro vamos dizer assim, daquele corpo de diáconos, ou de um ou dois diáconos,
são liberados para fazer essas coisas. Outras congregações não têm assim uma nomeação, né, para um operador de milagres, uma pessoa que está operando milagres, mas aí já se torna, aí sim entra o chamado, né? Aí entra a questão do chamado. Mas nós não precisamos de um chamado especial. No caso ali onde está já no capítulo 14, onde entra também os dons de Cristo, nós não vamos falar aqui hoje, falando desses dons, né, do Espírito, as manifestações do Espírito. E aí aí já entra o chamado, já entra o preparo da pessoa. Então ali quando ele pergunta, o apóstolo Paulo pergunta, são todos profetas? São todos operadores de milagres? Aí, como eu falei, está falando ali da pessoa ser colocada, né, de ter um chamado, ou esse chamado é em tempo integral, ou seja, a pessoa não trabalha num outro tipo de trabalho, né, só trabalha ali na igreja, ou sendo um evangelista, enfim, aí já é outra coisa. Deixa eu ver o que é que mais que Deus tinha colocado no meu coração para falar. Ah, sim, essas questões, né, esse medo de achar que Deus não quer dar, de que achar que o Espírito Santo não quer te dar um dom, porque ele só dá um para cada um, enfim, o que tem que ter antes, né? Como eu já falei lá na aulinha aquela onde nós fizemos um pão, nós precisamos do Espírito e precisamos, no caso, obedecer, né, ao chamado, a ordem que ele dá, no caso, ao chamado que é para todos, curar os enfermos e expulsar demônios, né? Deus chama o corpo dele para operar. E aí quando nós então começamos a desejar, começamos a querer ir, né? Aí começamos a orar, então, e começamos a realmente orar pelas pessoas, o dom se manifesta. O que é o dom? É uma virtude, a virtude do Espírito Santo. Assim como, por exemplo, nós não conseguimos conhecer Deus assim como um todo, ele vai se revelando, né, por partes, como os nomes da aliança, são 7 nomes que Deus foi se revelando, o Deus que vê, o Deus presente, o Deus provedor, o Deus que cura. Assim, o Espírito Santo também, nessas manifestações, ele mostra através daquilo que ele faz, e a gente vai conhecendo o Espírito, né? A gente vai entendendo pelas coisas que ele faz separado. Por que não é tudo junto assim? Porque ele não é um Deus de confusão, né? Nós, quando entregamos uma palavra de conhecimento, com aquela necessidade de trazer o conhecimento de alguma coisa que não se conhecia naturalmente, e porque precisa aquela parte, né? A nosso entendimento não alcança tudo junto, tudo misturado assim. Então, por isso que o Espírito Santo aqui não está dividido, é um só Espírito, né? Mas ele está trabalhando em áreas específicas. E aí também tem aquela pergunta, o dom não é meu, é do Espírito, realmente. Os dons são do Espírito, mas quando nós nos abrimos e ele opera através de nós, aí a palavra também diz, cada um tem, quer dizer, ele passa também a ser nosso, né? Nosso, porque Deus não é assim um Deus com um egoísta, não, o negócio é meu, é meu, é meu, não é teu. A gente tem muito medo, né? Por causa da questão da glória também, de não tomar a glória de Deus, nós vamos falar sobre isso também, sobre a glória. Mas, enfim, no momento que nós recebemos, né, que aquele dom flui através de nós, ele flui mais vezes, porque a gente vai ficando corajoso, vai entregando mais, vai operando mais nos dons, né? Então a gente vai crescendo no quê? Vai crescendo no uso, no caso, né? Na prática de operar naquele dom. Eu lembro que a primeira vez que eu tive uma palavra de sabedoria, eu recebi de Deus, eu entreguei, eu não sabia que era uma palavra de sabedoria. Mas depois, pelo resultado, eu fui ver que a palavra era de sabedoria e a sabedoria do Espírito Santo. Eu só fui aquele veículo que entregou e o resultado foi muito, muito, muito bom. O resultado dos dons e das manifestações do Espírito são sempre tremendas. E elas trazem assim um desdobramento, né?
É uma palavra, algo que o Espírito Santo faça, traz um desdobramento em outras áreas da vida da pessoa. Por exemplo, essa primeira vez que eu tive uma palavra de sabedoria, essa moça era completamente tímida, completamente assim, sempre retraída, chegava na reunião atrasada, mais tarde, ficava num cantinho e saía. Depois ela foi uma transformação total. Uma palavra, uma entrega, né, que eu obedeci naquele dia. Foi um pouco difícil, porque não sabia se era de Deus, se era da minha cabeça. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas, enfim, o desdobramento na vida daquela moça foi tremendo, em várias e várias outras áreas da vida dela que melhoraram. Eu gostaria de dar aula com um pouco mais de exemplos, né, de testemunhos, mas aí fica muito longo, então eu estou me concentrando bastante no ensino básico, assim, da palavra. Eu vou fazer uma outra aula daí, falando mais especificamente do dom da palavra de conhecimento, né? E a palavra de sabedoria e os dons de curar. Então vai ter uma outra aula com esses dons especificamente, ok? Por hoje era isso, né? Era a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. E aí então vamos para a próxima aula. Até, continue me acompanhando.